Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Souza e eu sou da Souza Nunes Aulas Particulares. E eu tô aqui hoje para poder dar prosseguimento ao nosso curso de inglês em vídeo. Hoje nós vamos começar o vídeo 7 do seu curso de inglês. Veja só, vídeo 7 significa que já tem 6 vídeos aí para trás que você precisa ter assistido um por um e ter feito as atividades, ok? Não adianta pular etapas, não adianta começar do vídeo 7, não adianta começar do vídeo 5, porque senão você vai perder conteúdos muito importantes. Então, vamos logo lá para o nosso planejamento. Você já está habituado com ele, ó. Então, temos aqui na primeira coluna, né, o vídeo 7, a numeração do vídeo para que você possa se organizar. Na segunda coluna, nós temos a unidade e sessão. Qual unidade nós estamos? Unidade 2. Qual a sessão do material? Role Play the Dialogue. É a sessão que você vai simular um diálogo com outra pessoa. Você vai treinar com você mesmo, você vai treinar com aquele amigo que já fala inglês, você vai treinar com outro aluno que esteja aprendendo inglês em um outro curso de idioma, ou seja, você vai colocar em prática as estruturas que você vai aprender nesse vídeo. O conteúdo desse vídeo, então, o conteúdo dessa aula serão as horas, vamos aprender a falar as horas, e tem tudo a ver com os números que a gente está aprendendo aí na unidade 2, não é verdade? Então, além de a gente aprender as horas, nós vamos aprender alguns termos específicos relacionados a horários, né? Que são os termos past, to, half e quarter. São muito importantes. Ao longo da nossa aula você vai ver para que eles servem. Na quarta coluna nós temos estruturas conversacionais. Algumas estruturas, né? Algumas perguntas que vão te ajudar a treinar os números e treinar as horas que nós vamos aprender nesse vídeo. Então, por fim, a nossa prática extra. Prática extra você vai trabalhar lá no seu e-book. E-book na página 14, onde nós temos ali 2 diálogos. Um pequeno diálogo já montado, que você vai treinar, você vai mudar dados, você vai mudar os números. E um outro diálogo que você vai criar com as frases que já estão lá no box Active Language. Então vamos começar? It is time to study. Então aqui no nosso primeiro slide temos ali um relógio de ponteiro, né? Quem não sabe olhar as horas em relógio de ponteiro, tá aí uma boa chance para poder aprender e ao mesmo tempo aprender como se fala as horas em inglês. Então, Carlos, muito fácil, né? Como se pergunta as horas em inglês. Exatamente, desse jeitinho que tá aí. Você já sabe falar? Tenta dizer, deixa eu ver. Muito bem. What time is it? Vamos repetir? What time is it? Muito bem. E como que eu respondo? Dá uma olhada lá naquelas horas e responde para mim, ó. It is 10:10 or it is 10 past 10. Carlos, 10:10. Então, significa 10 e 10? Simples assim. Só colocar os números na ordem? Simples. É uma das formas de se dizer. E tem uma outra forma que eu coloquei aí para vocês, ó, que é o 10 past 10. Né, que é o 10 passados das 10. O que significa isso? 10 minutos passados das 10 horas. Em inglês você tem essa possibilidade também. Não temos essa possibilidade em português, mas em inglês a gente tem. Falar primeiro os minutos, a palavrinha past, então as horas. Então, 10 past 10 significa 10 minutos passados das 10. Fácil, né? Vamos praticar isso um pouco mais. Nesse segundo relógio aqui, ó, nós temos lá What time is it? Tenta falar para mim colocando na ordem, os números na ordem, igual a gente viu um exemplo anterior. Ok, então vamos ver lá as opções, ó, sugestões de resposta. It is 10:44, it is 10:44, ou seja, 10:44, 44, 10:44, 10:44. Ou colocar os minutos antes, usando a palavrinha past. Então, it is 44 past 10. Tranquilo? Vamos continuar. What time is it? Sugestão de resposta? Vamos lá, ó. It is 4:31 or it is 31 past 4. Usando aí as duas notações que a gente aprendeu. Número a número na ordem ou primeiros minutos usando a palavrinha past e depois as horas. Carlos, aquele relógio, aquelas horas ali, normalmente a gente arredonda para baixo e fala, né? 4:30. Em inglês tem como a gente falar 4:30 também? Tem, que é o famoso 4:30, né? Vamos ver algumas opções de como a gente falaria 4:30? Olha lá, ó. It is 4:30, número a número, do jeito que a gente aprendeu os números, tá vendo? Na ordem, fácil. Ou você pode dizer, it is 4:30. 4:30. Por que half, Carlos? Half significa metade, meio de alguma coisa.
Então, é a metade passada das 4, ou seja, 4:30. É uma forma de se dizer as horas em inglês também, e é muito comum, viu? Então, presta bastante atenção aí nessa última opção. Continuando. What time is it? Eu acho que você acertou, hein? Vamos conferir? It is 10:28 or it is 28 past 10. Carlos, posso arredondar para 10:30? Pode. Então, fala para mim. Pausa o vídeo e procura saber como que é 10:30. Faz dos dois jeitos. Os números na ordem e também usando a palavrinha have, que a gente viu um slide atrás aí. Ok. Então, conferindo. 10:30 a gente fala 10:30. 10:30. Ou meio, né? Metade passado das 10 a gente fala it is 10:30. 10:30. Ok? Continuando. What time is it? It is 2:15. It is 15 past 2. 15 past 2. Or you can say it is a quarter past 2. Carlos, a palavra quarter me lembra de quarto. Será que é isso? Exatamente. O 15 é um quarto de hora, né? Então a palavra 15, no que diz respeito a horas, pode ser substituído pelo termo a quarter, né? Que é um quarto de hora. Então, se eu quero dizer, por exemplo, 2:15, eu posso falar it is 2:15. Ou posso fazer o inverso usando a palavrinha past, igual a gente aprendeu, né? It is a quarter past 2. Ou, se for mais confortável para você, fala número a número na ordem. It is 2:15. Ok? Vamos mais uma? What time is it? Ok? Sugestões de resposta. Olha lá. It is 3:45. Número a número na ordem. Ou você pode falar it is 45 past 3. Invertendo, igual a gente já aprendeu. Ou você pode usar outras duas formas, ó. It is 15 to 4. 15 to 4. Igual a gente tem aqui no português, né? 15 para as 4. 15 to 4. Ah, Carlos, então quer dizer que esse to aí é o para? Nas horas, então, quando você quiser falar dessa forma, 5 para as 4, 10 para as 4, 15 para as 4, você vai usar o to. Então, aquilo que falta para chegar na próxima hora, no próximo horário, você precisa usar o to. Igual português. 5 para as 4, 10 para as 4, 15 para as 4, etc. Ok? E mais uma forma. It's a quarter to 4. A gente não aprendeu que 15 é a mesma coisa de a quarter? Então eu só estou trocando. Ao invés de falar it is 15 to 4, eu estou falando it is a quarter to 4. Não é lógico? Treina isso aí. Se você tiver com dificuldade, volta o vídeo e dê mais uma olhadinha lá nas horas que a gente já aprendeu. Ok? Continuando. 7:55. What time is it? Okay. It is 7:55. Repeat. It is 7:55. Or, olha lá a sugestão. It is 55 past 7. Or it is 5 to 8. Todas essas notações, todas essas formas de falar a gente já aprendeu, né? Então lê para mim lá de novo, ó. What time is it? Okay, very good, my friend. Excellent. Let's go to the next slide. What time is it? Então, olha lá, vamos colocar primeiro aqui a sugestão de resposta. Se eu quiser falar número a número, basta falar It is 12 o'clock. Perfeito? Ótimo. Carlos, mas se eu quiser especificar que parte do dia, porque a gente tem 12 horas da manhã, 12 horas da noite, né? Que é meia-noite e meio-dia. Para eu poder especificar, você pode usar um termo muito comum nas horas em inglês, que é o AM, que significa a parte do dia, né? Ele começa meia-noite e vai até 11:59 da manhã. Todas as horas nesse período, nesse intervalo, levarão AM. A partir de meio-dia, já vira PM, que é a parte da tarde, vai até 11:59 da noite. Ok? Então, olha lá as possibilidades que eu tenho para poder falar esse horário. Lê lá para mim. What time is it? Então, it is 12 o'clock. It is 12 a.m.
It is midnight. Ok? Palavrinha bonita. Midnight. Mid, de meio, night, de noite. Bem lógico, não é verdade? Vamos para a próxima. What time is it? Parecido com o anterior, né? Sugestões de resposta. It is 12 o'clock. O mesmo que o anterior, por isso pode confundir, né? Se não tiver contextualizado. It is 12 p.m. Olha aí, agora é p.m. Então já é meio-dia, né? p.m. Or it is midday. Legal, né? Midday. Um Dzinho junta com o outro, não precisa falar midday. Então, midday. Ok? Very good, my friend. Excellent. So, agora que a gente já treinou as horas, como falar as horas, vamos começar a aplicar essas horas aí em alguns contextos reais de língua, né? Por exemplo, quando você vai perguntar que horas o trem sai, ou que hora o trem chega, que horas o ônibus sai, que horas o ônibus chega, isso é muito importante, né? Principalmente quando você vai comprar uma passagem para ir de um lugar para o outro. Então, olha lá. Tenta ler ali para mim, ó. Como que está aquela pergunta lá? What time does the train leave? Let's repeat. What time does the train leave? Muito bem. Significa que horas o trem sai, que horas o trem parte, né? E como que é a sugestão de resposta? The train leaves at, mais o horário. The train leaves at 8 o'clock, for example. The train leaves at 10 o'clock, 9:30, etc. Ok? Vamos para a próxima. Olha lá, ó. Vamos perguntar quando é que o trem chega. Tenta ler para mim. What time does the train arrive? What time does the train arrive? Sugestão de resposta. The train arrives at, mais o horário. The train arrives at 8 o'clock, 9 o'clock, 10:30, 10:30, depende do horário que o trem estiver chegando, ok? Continuando. Mais uma perguntinha, ó. Como que eu perguntaria? Que horas o avião decola? Take off. Um phrasal verb que significa decolar, né? Tenta ler lá para mim. Ok? Vamos repetir. What time does the plane take off? Repeating. What time does the plane take off? Sugestão de resposta. Ok. The plane takes off at, e o horário. The plane takes off at 8 o'clock. The plane takes off at 10 o'clock, etc. Ok? Mais uma. What time does the plane land? Significa a que horas o avião aterrissa. Né? Tenta fazer para mim essa perguntinha. What time does the plane land? Ok. Sugestão de resposta. The plane lands at, mais o horário. Tá vendo que é sempre uma mesma estruturazinha? Né? A gente só muda o vocabulário. Então isso facilita o seu aprendizado. Quanto mais você estudar isso, mais você repetir, mais apto a fazer essas estruturas e essas respostas você estará. Ok? Então, lê para mim lá a resposta. The plane lands at 8 o'clock. The plane lands at 7:30. E assim por diante. Depende do horário. Continuando. Olha lá, ó, isso aqui é típico para quem viaja. Né? Que horas a loja abre? Então, tenta ler lá para mim. Repeat with me. What time does the store open? What time does the store open? Excellent. Sugestão de resposta. Very good, my friend. The store opens at 7 o'clock. The store opens at 8:30 a.m. The store opens at 9 o'clock. E assim por diante. Faz essa pergunta para mim. What time does the store close? What time does the store close? Repeat. Ok, very good. Sugestão de resposta. The store closes at. The store closes at. Mais o horário. The store closes at 8 o'clock.
the store closes at 7:30 p.m. or the store closes at 10 p.m. Viu que eu usei o p.m. porque é da noite, né? Então isso é importante. Presta atenção nesses detalhes para que você possa ficar cada vez mais fluente ao dizer as horas, ok? Continuando, quem nunca se hospedou em um hotel, né? What time is the check-in? Repeat after me. What time is the check-in? Excellent pronunciation, my friend. Olha só a sugestão de resposta. The check-in is at e o horário, né? Então, the check-in is at 2 o'clock. Next question. Repeat after me. What time is the check-out? Qual que seria a sugestão de resposta? Olha lá. The check-out is at mais horário. Normalmente o check-out é o meio-dia, né? The check-out is at midday. Or the check-out is at 1 o'clock. Ok, espero que você tenha aprendido tudo bonitinho. Lembre de como dizer as horas. Se não, pausa esse vídeo. Não fique com pressa. Não tenha pressa de ir para a prática semi-interacional ou de ir para os exercícios do livro. Volta no início do vídeo. Veja como fazer as horas, como falar as horas novamente. Aprenda isso de forma bem natural. Quando você já estiver seguro de como se diz as horas em inglês, vai lá para a próxima fase, que é a fase da prática. It's time to practice. Muito bem, então já subi aqui para o meu cantinho de praxe, para o meu cantinho de costume, para abrir espaço aqui na nossa tela para a gente poder trabalhar. Então olha só, eu vou propor para você algumas perguntas e você vai tentar me responder. Vamos fazer? Então vai lá, ó. Primeira delas, olha só o que eu tenho aqui para você, ó. What time is it? Ok. Vamos ver uma sugestão de resposta? Ver se ela está entre as sugestões que você colocou. It is 2 o'clock. Excellent. Então tá. Daqui para frente, eu só vou te perguntar e você vai responder. Então, tente lembrar de diversas formas de se falar as horas, para que uma dessas formas que você falar esteja aí na proposição, né, na sugestão de resposta. Se não tiver, não se preocupe. Se você falou, né, deu uma resposta certinha, isso é o que vale. Aqui vai aparecer só uma sugestão de resposta, que você pode praticar se você não tivesse antecipado, se você não tiver pensado nela. Então, agora é para valer. Vamos lá. Ó. What time is it? Ok, thank you. Olha lá a sugestão de resposta. It is 3:45. Ok? What time is it? Ok. Now, what time is it? Okay. What time is it? Thank you. What time does the train leave? Okay. Thank you. What time does the plane take off? 9:15. Okay, thank you. What time does the store open? 7 a.m. Thank you. Okay, what time is the check-out? Midday. Okay, thank you. Muito bem. Prática super dinâmica, super rápida. Então, vale a pena voltar um pouquinho e fazer de novo, ok? Que tal você pausar o vídeo e tentar lembrar das perguntas? Como é mesmo que eu pergunto? Que horas o trem chega? Que horas o trem sai? Que horas o ônibus chega? Que horas o ônibus sai? Tenta fazer essa prática você mesmo. Se você tiver dificuldade, volta lá no início, assista tudo de novo e não pule etapas. Vai no seu tempo, ok? So it is book time.
Então, como dito anteriormente, lá no nosso planejamento, é hora do registro. É hora de você praticar mais um pouquinho usando o seu e-book que está lá no site. Basta entrar lá na aba Cursos e baixar o seu material gratuito. Você vai lá na página 14 e ali você tem um pequeno diálogo que você vai poder explorar, o diálogo com falas em preto, falas em vermelho, você pode falar as falas pretas primeiro e depois as vermelhas, tenta brincar com um colega seu que já fala inglês e depois, logo abaixo você tem um quadrinho escrito Active Language, tem ali algumas sugestões de frases para poder ajudar você a criar o seu próprio diálogo. Tenta criar um diálogo significativo que você certamente vai usar num dia desses aí que você estiver viajando, que você precisar falar inglês. Ok, pessoal, então chegamos ao fim de mais um vídeo do nosso curso de inglês. Espero que vocês estejam aproveitando, estejam se divertindo e o mais importante, estejam aprendendo. Não se esqueça, não pule vídeos, não pule etapas, não acelere o vídeo para poder terminar o vídeo rápido. Dessa forma você não aprende adequadamente. Daqui um tempinho, quando a gente chegar lá na unidade 6, eu tenho certeza que você vai olhar para trás e vai falar: o Carlos estava certo. Eu segui vídeo a vídeo, um por um, fiz todas as atividades como ele pediu e olha só, já sei falar um monte de coisas em inglês. Ok, my friend? Thanks for coming, thanks for watching this video. Obrigado por vir, obrigado por assistir este vídeo. God bless you, my friend. Bye bye.